Olá pessoal, se você como eu tem acompanhado nessa quarentena todas as notícias possíveis para que a gente possa sair o melhor possível dessa crise, você deve ter visto ontem uma manifestação em cadeia nacional do presidente Jair Bolsonaro. Ele mudou o tom, está de parabéns por isso, mas ele falou algo muito específico. Ele disse o seguinte, a gente tem que cuidar para que os danos que venham do combate ao coronavírus não sejam maiores do que os danos do próprio coronavírus. Tá? Isso implica em uma matemática aí que a gente vai discutir hoje. Tá? Eu sou o professor Bruno Grego, eu vou trazer aí para vocês uma conversa sobre bean counting. Então, pessoal, estamos conversando sobre contas. E aí, cabe conta matemática com vidas? Cabe conta de 1 mais 1 igual a 2 quando a gente está discutindo se uma pessoa vai sobreviver ou não a uma crise? É uma questão complicada, polêmica, um debate importante aí do ponto de vista ético, inclusive, tá? Então, comentando, como eu dei uma prévia para vocês ontem, aqui pelo Instagram, eu de fato parabenizo a postura do presidente. Tem muita gente que falou, olha professor, parece que o pessoal da assessoria dele está assistindo seus vídeos, né? Porque justamente ontem eu fiz um vídeo falando sobre como que ele não poderia se manifestar pelo Twitter, como que as manifestações oficiais dele tinham que ser especificamente pelos meios oficiais. E de fato ele fez isso, mudou o tom, melhorou um pouco a postura, e isso é muito louvável, tá? É o que a gente espera de um presidente da República. Agora, um ponto específico ali é um ponto que eu quero discutir com vocês, tá? Não é uma crítica desarrazoada, muita gente pode falar o seguinte, escuta, mas você parabeniza que ele voltou e mesmo assim acha alguma coisa para reclamar? Não. Eu só estou usando a manifestação dele como uma provocação para um debate que eu quero fazer com vocês, que é o debate do bean counter. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, bean counter. É o contador de feijões. Literalmente alguém que bota 5 feijões para cá, 4 para cá. Essa é uma expressão lá dos Estados Unidos que designa aquele contador que é especializado em contas de riscos. E geralmente essa conta de riscos é feita contando mortes. Então algo que é até um pouco complicado de lidar do ponto de vista ético, tá? Mas é um debate que eu quero trazer aqui para vocês. Por que eu estou trazendo esse debate? Porque em um dos momentos lá da manifestação do presidente Bolsonaro, que tem vários pontos positivos, né? Também tem pontos negativos. A gente sabe que toda aquela citação que ele fez da OMS é falaciosa, porque você não pode simplesmente recortar o meio de uma argumentação e não usar a mesma conclusão, né? Ele recortou o meio da argumentação da OMS, do representante da OMS, sem dizer que a conclusão deles é a seguinte, que todos têm que ficar em casa e o Estado é que tem que instituir, na medida do possível, programas sociais para fazer com que isso seja viabilizado. E não que cada país tem que verificar a sua situação e pode mandar o pessoal voltar a trabalhar. Isso é evidente, tá? Mas deixa isso para um outro vídeo. Hoje estamos discutindo aí a situação do bean counter. Imagine o seguinte comigo, pessoal. Imagine que você precisa determinar qual é o custo da morte. Quanto que custa se as pessoas morrerem para ver se compensa deixar as pessoas morrerem. Já se imaginaram nessa situação? Essa conta é que não diretamente, não quero ser injusto, mas indiretamente foi sugerida pelo presidente. No seguinte sentido, ele falou, olha, a gente não pode deixar que o custo do combate à epidemia seja maior do que o custo da própria epidemia. Eu estou fazendo uma tradução aqui que não é necessariamente o que ele falou, tá? Então façam essa ressalva. Mas eu posso traduzir da seguinte maneira, eu tenho que cuidar para que o custo econômico e até em vidas da quarentena não seja maior do que o custo das vidas das pessoas que vão morrer se a gente liberar todo mundo para trabalhar ou se fizer aquela separação, aquele isolamento vertical para o coronavírus. Tá? Estamos assumindo então a possibilidade de que haja mortes, estamos precificando essas mortes. O que eu quero que vocês façam? O que é o trabalho do bean counter que eu estou discutindo aqui com vocês? Pesquisem 2 casos. Primeiro, o caso do Ford Pinto, tá? O nome está aqui na descrição do vídeo, o caso do Ford Pinto. E um outro caso
que é o caso da Firestone em relação à Ford Explorer. Tá? Então são dois casos específicos, evidentemente lá dos Estados Unidos, um de um automóvel que é o Ford Pinto e o outro é dos pneus da Firestone que eram utilizados na Ford Explorer, tá? Dois casos em que atuaram bean counters. Então vamos lá, como que são esses casos, pessoal? Muito rapidamente. Primeiro, o caso do Ford Pinto. O Ford Pinto era um carro, para quem conhece carro brasileiro, ele era uma versão pequena do Ford Maverick, famoso Mavecão, né? Então, o Pinto era um carro popular nos Estados Unidos e um engenheiro descobriu que se você estava com a seta ligada para a direita, virando o volante 14 graus para a esquerda e alguém colidisse com você na traseira num ângulo de 18 graus em relação ao seu eixo principal e o seu tanque de combustível estivesse com 42% de combustível, claro que eu inventei aqui esses dados, mas vejam, é uma situação extremamente específica. Se alguém colidisse com você assim, o carro explodiria e mataria todo mundo dentro do carro. Uma situação extremamente complicada. O que a Ford fez? A Ford encaminhou isso para o bean counter, para o contador que é especializado em cálculo de risco, e falou, escuta, quantas pessoas vão morrer e qual é o custo dessas mortes? Vou repetir para vocês, ó. Quantas pessoas vão morrer e qual é o custo dessas mortes? E o contador fez as contas lá, falaram, ó, a chance de mortes aí é de 0,1%, então a gente vendeu tantos carros, deve morrer aí por volta de 1.000 pessoas, se for uma indenização de 100 mil reais por morte, a gente já gastaria aí 100 milhões de dólares. Ah, então tá bom. E quanto que custa alterar o projeto e alterar toda a linha de produção do Ford Pinto? Olha, se a gente tivesse que alterar isso, aquilo, o nosso custo econômico de alterar isso seria aí provavelmente de uns 300 milhões de dólares, a gente teria que mandar um pessoal embora por causa do custo, etc. E aí a Ford fez a seguinte conta, olha, entre ter 300 milhões de dólares de custo econômico para alterar a minha fábrica e ter 100 milhões de dólares, lembrando, gente, aqui os dados são fictícios, isso é um caso muito antigo, tá? Ou ter 100 milhões de dólares em relação às indenizações, nós vamos fazer as indenizações. Esses não são dados que eu trago, gente, existem documentários sobre isso, tá? Isso foi uma denúncia que foi feita na época pelo engenheiro da fábrica. Então, mais uma vez eu falei para vocês, pesquisem o caso, não vão só pela minha palavra, deem uma olhada nos fatos. Isso aqui é obviamente uma simplificação da história para caber num vídeo curto. Mas, resultado, imaginem mesmo que esse fosse um caso fictício. A empresa foi lá e decidiu, olha, é melhor eu deixar as pessoas, o defeito lá e pagar eventuais indenizações do que eu efetivamente pegar e alterar a linha de produção. E aí você já sabe o que começou a acontecer, né? Por que a gente está discutindo esse caso agora? As pessoas começaram a morrer incineradas dentro do carro, tá? E assim, a gente teve várias indenizações, teve uma denúncia do engenheiro que tinha falado desse defeito, e isso obviamente virou um escândalo gigantesco, é o caso do Ford Pinto. Guardadas as devidas proporções, é a mesma coisa que estamos procurando fazer agora, colocar o custo de vidas. O custo, quanto que custaria em vidas para a gente manter a atividade econômica. E aí, num próximo vídeo, eu quero fazer também para vocês a conta do custo de vidas de voltar à atividade econômica para a própria atividade econômica. Isso é um outro assunto. Mas vejam que é algo extremamente... Quando a gente pensa dessa maneira, quando a gente pensa na realidade, quando a gente pensa na pessoa que senta e faz a conta de quanto que custa cada vida e põe um preço na vida, eu tenho certeza que isso é algo que deixa vocês também com uma sensação estranha aqui no estômago. Por isso que eu quis trazer para vocês um toque de realidade para essa conta. E aí, pessoal, será que existe conta de 1 mais 1 é igual a 2 na vida? Será que a gente consegue fazer conta de mais ou menos com a vida dos outros? Será que é possível a gente usar essa técnica do bean counter para fazer as contas das vidas que a gente vai perder se a gente voltar com a atividade econômica aí nesse período de coronavírus? O meu entendimento é de que não. Porque eu não gostaria que a minha vida, a vida dos meus familiares, fosse precificada assim também. Pense nisso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.